Olá, meus amigos. Vocês observaram que de uns tempos para cá ficou comum a gente ouvir falar de virtude na internet? É uma reação natural. Um mundo completamente ligado ao vício vai gerar com que as pessoas se preocupem em se tornarem virtuosas porque precisam sobreviver nesse mundo. Mas nós cristãos, nós católicos, nós não temos só aquelas virtudes cardeais no nosso panorama. Nós também sabemos que Deus infunde na nossa alma outros tipos de virtudes, as virtudes teologais, as que não temos por mérito próprio, ou por esforço próprio, como queriam os pelagianos, mas sim por obra divina, por uma ação de Deus, por esse influxo de graça que nos dá a possibilidade de, pouco a pouco, nos assemelharmos mais a Ele. Como disse nosso Senhor, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. E esse caminho de perfeição passa justamente por essas três virtudes: a fé, a esperança e a caridade, que, embora sejam virtudes dadas por Deus, elas só vêm até nós também com a nossa colaboração, porque, como nos ensina Santo Agostinho, o Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. E em que pese hoje em dia essas virtudes estão sendo novamente mais difundidas, como outrora já foi, ainda assim, uma delas não é tão comentada. Passa como uma nota de rodapé entre uma e outra. Se você é mais atento, se você já observou isso também, você verificou que eu estou falando da esperança. Essa virtude teologal extremamente importante, mas que as pessoas às vezes não entendem muito bem. Se você também tem dúvida, ou se você quer se aprofundar sobre o assunto, fique no vídeo. O Catecismo de São Pio X, no seu número 238, define a esperança como sendo a virtude sobrenatural pela qual confiamos em Deus e dele esperamos a vida eterna e as graças necessárias para conseguir neste mundo com as boas obras. Este conceito, portanto, é diferente daquele que usualmente empregamos na palavra esperança, que hoje em dia é muitas vezes usada para determinar algo como um otimismo ou a espera de que coisas positivas, coisas boas venham a acontecer, mesmo diante de um quadro no qual nós não deveríamos esperar por isso. A esperança cristã, na verdade, consiste nessa extrema confiança em Deus, própria dos mártires, dos confessores, dos grandes heróis da fé. Esses homens e mulheres que não temeram enfrentar arenas com leões, não crendo que sairiam dali vitoriosos humanamente, mas que conquistariam o céu pela prova de sua fé. E lógico, todos os grandes santos, mártires e confessores tinham as três virtudes teologais. Ninguém chega ao céu sem elas. Eles tinham dentro de sua alma uma fé fervorosa e grandiosa. Tinham uma caridade ardente. E, lógico, também tinham uma grande esperança em Deus Nosso Senhor. Mas eu digo que a esperança, ela possui essa característica de ser marcante nos mártires e nos confessores, e também nos heróis. E ainda falarei aqui de um bom exemplo de um rei da Inglaterra nesse quesito. Porque quando você se põe à prova de perder a vida, de perder os bens, de sofrer torturas, de ser repudiado pela própria família, que outra coisa você espera senão Deus? Por que você se submeteria a tanto sofrimento se você não acreditasse num bem superior a tudo isso? Que colocasse esse sofrimento, toda essa dor, para parecer algo efêmero, algo pequeno, diante da glória que você vai encontrar no céu. E notem que até a iconografia com a qual a igreja representa a virtude teologal da esperança é através do símbolo da âncora. Por quê? Porque a esperança é o que finca os nossos pés na realidade eterna. Né, no sentido de que nós estamos aqui nessa terra de exílio, de passagem, mas nós estamos aqui em vista do céu. Diferente da esperança mundana, que não tem nenhum alicerce. Então, a esperança mundana baseia-se num mero otimismo, numa mera vontade de que tudo ocorra bem, sem nenhuma base sólida para nos mantermos sãos diante das intempéries que acontecem nas nossas vidas, diante das agruras que esta vida Aliás, diz o livro de Jó, não é uma luta a vida do homem sobre a terra? E é por isso que é
esperança é tão importante e por isso ela vem junto com a fé. Deus infunde essas virtudes em nosso coração porque a fé nos ensina a verdade, que é o próprio Deus, que é o próprio Jesus Cristo, mas a esperança nos motiva a permanecer nesta mesma fé que de Deus recebemos. Por outro lado, é justamente a ausência da esperança nesse bem eterno, que podemos traduzir como a desesperança na salvação, que nosso Senhor tanto repreendeu. Este é o famoso pecado contra o Espírito Santo, o pecado que Jesus diz que é imperdoável. Por quê? Porque a pessoa, ao não crer, não ter esperança em ser salva, não se coloca à disposição de Deus para que essa mesma salvação chegue até ele. Pois é claro, nosso Senhor Jesus Cristo já pagou o preço para a redenção de todo o mundo, pois seu sangue tem dignidade infinita. Mas é necessário que nós, individualmente, tomemos parte nessa salvação que Ele quer nos dar. Por isso, quando nós nos desesperamos da salvação, nós não podemos ser salvos. Conseguem perceber o quão importante essa virtude, e que pese hoje seja tão negligenciada? É por isso mesmo que São Paulo irá nos ensinar que a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A esperança é aquela virtude que nos motiva, que nos coloca de pé ante as adversidades da vida e ante as nossas próprias fraquezas, porque se olharmos para o nosso coração, podemos não acreditar que podemos ser salvos. Mas Jesus pagou um alto preço e quer a nossa salvação. No belo canto gregoriano conhecido como Dies Irae, tem um trecho que nos faz pensar nisso, que diz: Recordare Jesu pie, quod sum causa tuae vie, ne me perdas illa die. Numa tradução livre ficaria algo como: Lembra-te, Jesus piedoso, que eu sou causa da tua vinda. Não me perca naquele dia. E vocês podem estar se perguntando, mas se é tão importante assim a esperança, como eu faço para ter mais? Como eu faço para cultivá-la? Já que é uma virtude teologal, é Deus que dá, não sou eu que posso cultivá-la por mim mesmo. Amados irmãos e irmãs, a resposta é muito simples. Deus já quer nos dar todas essas virtudes teologais. Deus deseja que nós a tenhamos o máximo possível, porque Deus nos ama. Então, é muito simples. Como faço para cultivar a fé, a esperança e a caridade? Duas coisas. Nós pedimos a Deus e nós não atrapalhamos Deus. Porque quando nós pecamos, sobretudo mortalmente, nós fechamos a janela pela qual Deus nos transmite a graça. Nós fechamos o nosso coração para Deus e nos colocamos em inimizade contra Ele. Por isso é necessário cultivar o estado de graça e frequentar os sacramentos, mantendo sempre justamente essa esperança cristã de nos assemelhar cada vez mais a nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo que para nós pareça inicialmente impossível. Por quê? Porque não é obra nossa, é obra dele, meus irmãos. Já nos dizia São Felipe Neri, numa bela oração até um pouco engraçada: Senhor, põe hoje as mãos sobre Felipe, porque senão Felipe vai te trair. Ou seja, irmãos, não temos que ter confiança nenhuma em nós, apenas em Deus. E também a nível social, meus irmãos, nós podemos olhar o caos que está o Brasil e o mundo e pensar: não há mais volta. Sim, humanamente, realmente, não há esperança. Mas em Deus, ela sempre há. Outrora também foi assim. Quando restou apenas um reino cristão na Inglaterra e todo o resto era dominado por vikings, na pequena ilha de Athenry encontrava-se o último rei inglês, Alfred. E nenhuma esperança humana havia de ganhar aquela guerra. Mas havia uma esperança, a esperança cristã. E por isso mesmo ele não desistiu e foi à luta. E como resultado final, conquistou não só a independência do seu reino, mas fez com que o rei viking invasor se batizasse, se convertesse à verdadeira religião. Quem é capaz de dizer, meus irmãos, se esses que hoje são inimigos da cruz de Cristo um dia não poderão também se submeter ao jugo suave e o fardo leve de nosso Senhor? Por isso, não podemos abandonar nossa esperança, pelo bem daqueles mesmos que são nossos inimigos, e rezar ao bom Deus para que aumente em nós a fé, a esperança e a caridade, não só pela nossa transformação pessoal, mas para que a gente possa ver o máximo de almas possíveis se convertendo, amando, honrando e servindo a nosso Divino Salvador. E você que nos acompanhou até aqui, peço que se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixe seu like e divulgue
para o máximo de amigos que gostam também desse tipo de conteúdo, a fim de nos ajudar a manter esse apostolado vivo.